escutando bem. Por favor, se estiverem me escutando bem, só deem um ok. Ótimo, estamos escutando bem, já vi respostas aqui. Gente, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? Como lidar com as diferenças na relação a dois. Orgulho do Pará, Juliane, sejam todos muito bem-vindos, tá? E hoje eu tive uma sessão muito interessante que eu falei, caramba, eu tenho que trazer esse entendimento e aprendizado para a live de hoje, né? Que está muito relacionado com lidar com o outro, tá bom? Antes de começar, todos sejam muito bem-vindos. Gente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho agora um podcast, né? Que eu acho importante vocês seguirem, porque às vezes você tá lá no carro, indo de uma direção para outra, ou então tá no Uber, e aí você pode escutar algo que vai edificar a sua relação, edificar a tua vida, te dar conhecimento. Eu tenho não só o podcast, como eu tenho também uma lista VIP no Telegram, onde eu envio conteúdos exclusivos a respeito de relacionamento a dois. Tudo bem, Vânia, como eu faço para poder ter acesso a todas esses caminhos, né? No meu Instagram tem um link, né? Bem ali na minha bio, Linktree. Linktree. Você acessa esse link e aí você vai ter lá acesso ao meu Facebook, ao meu YouTube, ao meu podcast e a lista VIP no Telegram. Então, por favor, participe, porque na lista VIP do Telegram, por exemplo, eu passo conteúdos exclusivos. Eu falei, por exemplo, de brigas produtivas, que inclusive pode ser um dos temas da nossa live, e eu não passo em outro lugar, só na lista VIP do Telegram. A sua participação é free, totalmente gratuita, tá bom? Gente, vamos falar sobre diferenças no relacionamento a dois. Oi, Ilma, tudo bem? Lenise, Alessandra, Cléia, sejam todos muito bem-vindos. O que a gente vai falar sobre diferença no relacionamento a dois? Eu sei, eu já falei milhares de vezes sobre valores, mas assim, não tem como eu começar, né, uma live como essa sem de novo falar sobre valores. Ai, Vânia, mas parece repetitivo. O tempo todo a gente tá falando de valores. Vai ser sempre repetitivo, porque valor é o que move as nossas escolhas. Beatriz, beijos. Então, vamos lá. Vânia, tem problema eu ter divergência na minha relação a dois? Claro que não. Boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda. Não tem problema você ter divergências na relação a dois. E certamente você terá divergências e diferenças no seu relacionamento. Desde que essas divergências não sejam divergências de... Se você já me acompanha, você já deve ter completado a minha frase. De valores, tá bom? Eu não tô considerando divergências de valor aqui, tá, gente? Eu vou falar daquele outro tipo de divergência que não envolve uma divergência de valor, né? É aquela divergência de temperamento, é aquela divergência, não sei, de dinamismo, funcionamento, alguns pensamentos, mas pensamentos que não ferem valores, tá bom? Deixa eu falar pra vocês da cliente que eu atendi hoje, pra vocês entenderem, né, como é que funciona essa questão da diferença, né, como isso é sério. O companheiro dessa minha cliente, ele é mais atrapalhadão e tal, e ela não, né, ela é mais gentil na sua forma de se comportar e tudo mais. Isso incomoda ela profundamente, ou seja, já temos uma diferença aí, né. E aí... Ela falava assim, quando eu fico chateada com ele, né, eu quero equilibrar o sistema relacional, que eu já expliquei aqui pra vocês. Eu quero pagar na mesma moeda, eu tô com raiva dele, ele vem com esse jeito atrapalhadão dele. E como eu posso ele pagar na mesma moeda? Eu sei machucá-lo, quando eu ajo de maneira egoísta, individualista, né, eu sei que é uma maneira de machucar ele, de machucá-lo, né, e eu vou lá e faço isso. E aí eu falei uma coisa muito interessante pra ela. Eu falei, pois é, mas aí, diferente dele, você tá sendo má. E aí a pessoa fica em estado de choque, né, quando escuta um negócio desse, porque assim, como assim má? Né? Como assim eu sou uma pessoa má, ruim, né? O que é a maldade? Né? A maldade é quando você tem plenas condições intelectuais, cognitivas, de compreensão, de fazer uma coisa e você escolhe não fazer para poder maltratar o outro. E o propósito não é só educá-lo, o propósito é machucar mesmo. Quando ele não é essa pessoa alinhada, quando ele é essa pessoa atrapalhada que a incomoda, ele é a essência dele. Quando ela dá uma contrarresposta de maneira agressiva, egoísta, individualista, ela não é aquilo. A essência dela não é aquela. Ela faz um esforço
para fazer algo que para ele é disfuncional. Essa é a personalização. Eu sempre confundo personalização com personificação. Meu Deus, gente. Personificação da maldade, né? Então, às vezes, você vê a diferença do seu parceiro ou da sua parceira, você quer dar uma contra-resposta agressiva, você acaba agindo de maneira má com o outro. Por quê? Porque eu não sei lidar com o divergente, eu não sei lidar com o diferente. E isso é importante que você tente ajustar em você, por quê? Porque qualquer pessoa com quem você for se relacionar, você vai ter divergências. Entende? Você vai ter diferenças. E se você não souber administrar isso, o que você vai fazer? Não, largo de mão, isso não aguento mais. Lembre-se, relacionamento não é só bônus, né? É ônus também. Então tem um lado positivo, funcional, mas tem um lado trabalhoso. Ninguém disse que relacionamento é só ocitocina. Relacionamento é muito ocitocina, né? É muito amor, é muito aprendizado, é muito crescimento, mas relacionamento também é saber lidar com essa diferença e às vezes cansa. Não vou falar pra vocês que é suave sempre, né? Não vamos romantizar a relação a dois como ela é romantizada pra gente, não é verdade? Às vezes a gente respira fundo, às vezes a gente eleva os nossos olhos. E aí, Vânia, quando é que eu tenho que tolerar essas diferenças? Quando elas não forem diferenças de valores. Entende? Por exemplo, se você é uma pessoa super comunicativa, essa semana eu atendi uma cliente minha. Ela é extremamente comunicativa, ela é extremamente sociável, mas o parceiro dela não. Ele é mais introspectivo, né? Outra cliente que eu atendi essa semana, ela ficava extremamente incomodada com o fato dele ficar muito no celular. Olhem essas diferenças, né? E aí, como é que a gente administra essa questão? A gente tem que estabelecer regras para lidar com as nossas diferenças. Eu, inclusive, fiz um post sobre regras, tá bom? Você que está entrando agora, sejam muito bem-vindos, Bia, Ana. Eu vou parar em regras, eu vou continuar em regras, mas assim, antes eu quero... Oi, Cássia, tudo bem? Eu quero só dar um recado que eu dei no início da live, tá? Eu agora estou com um podcast, tá bom? Eu não só tô com podcast, como eu tô também com uma lista VIP no Telegram. E nessa lista VIP eu dou conteúdos exclusivos a respeito de relacionamento a dois. Eu, inclusive, compartilhei essa semana já um material sobre brigas produtivas para quem está na minha lista VIP do Telegram. Como eu faço para participar da lista VIP do Telegram, Vânia, para poder ter acesso ao teu podcast? Lá na bio do meu Instagram tem um Linktree, um link que você tem acesso a todas as minhas redes sociais, Facebook, YouTube, ao podcast e a lista VIP do Instagram, tá bom? Então depois, quando terminar essa live, você vai lá, acessa e se inscreve, certo? Muito legal quando você estiver no carro. Oi, Cássia, tudo bem? Escutar no Uber, enfim, tá bom? No ônibus, no táxi, não importa, tá? Vamos lá, agora vamos falar de regras. Regras para poder lidar com a divergência. Regras para poder lidar com as diferenças. É muito importante. É muito importante você formalizar algumas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês da importância de você formalizar as regras, né? Imagina um chefe que chega numa empresa, olha para os seus colaboradores e diz: olha, a partir de agora, todo mundo apaga a luz da sala ao sair. Bom, agora imagina um outro cenário. Imagina esse mesmo chefe entrando na sua empresa e fala assim: galera, vamos reunir aqui 1 minuto? Reunião rápida. Opa, olha o impacto que ele já causa na equipe. O negócio é sério. Vamos fazer uma reunião, o negócio tá ficando sério, né? E aí ele reúne e fala assim: eu só queria dizer que a partir de hoje, quando você sair da sala, você precisa apagar a luz. E eu vou mandar agora uma mensagem para vocês, só para ratificar o que eu estou falando. Depois vocês me dão um ok, uma contrapartida. Olha o impacto da formalidade, né? Então, quando você faz isso na sua relação a dois, quando você senta numa boa e conversa, amor, vamos combinar em relação à questão do celular, por exemplo, essa minha cliente que reclamava que o seu parceiro tá usando muito o celular. Vamos combinar em relação à questão do celular? Eu sei que você gosta muito de usar o celular, mas eu acho que tem ocasiões que é bom evitar, né? Vamos sair nós dois, se a gente tem um momento juntos, vamos trabalhar a atenção concentrada, tempo de qualidade, linguagem de amor, tá bom? Então, a gente se desprende do celular nessa hora, os eventos familiares, enfim, comecem a estabelecer as regras. A gente se desprende do celular, nas outras ocasiões, pode usar o celular. Né? Porque você tem que aprender a respeitar a liberdade do outro também, gente. A pessoa não tem que sempre fazer as coisas do seu jeito.
sabe? Hoje eu atendi uma outra cliente minha também, e ela falava, eu não suporto aquelas amigas dele. Mas por quê? Vamos conversar, né? Qual é o problema das amigas do seu parceiro? Não sei explicar, não. Essa resposta já não é uma resposta boa, né? Vamos entender. O que elas fazem que tanto te incomodam? Ah, não sei, sei lá, é um nível de intimidade e proximidade, mas a gente está falando de amizade, né? Então, se são amigas, vão ter um nível de a conexão, por exemplo, que uma pessoa mais afastada, uma estranha. Então, você vê que o argumento não é tão racional. Ah, tá bom, tudo bem, então não é o nível de intimidade. São as coisas que eles conversam. E o que eles conversam? Ah, não sei, me incomoda. Mas o que exatamente te incomoda nessa diferença, né? É porque eu não tenho amigos homens. Mas existe uma proibição de que você tenha amigos homens? Não, não tem uma proibição. Entende? Você quando não sabe lidar com o divergente, você tem que ter argumentos racionais. Senão, até. Você fica sem fundamento na hora de fazer uma DR, uma discussão com a pessoa que está junto com você, né? Se para que a gente mude o divergente, eu tenho que dar argumentos que sejam favoráveis não só para mim, para ambas as partes. Então, não é bom que você chegue diante dessa formalidade que eu acabei de falar, que é importante a gente formalizar a conversa com argumentos não convincentes, né? Por exemplo, se fosse uma situação de, olha, sua amiga, ela me desrespeita quando ela faz esses comentários a meu respeito ou a seu respeito. Ah, a gente tem uma prova, a gente tem um dado. Mas não sei, eu me incomodo. Aí é você que tem que saber lidar com o seu emocional, com a sua resposta emocional diante da tua insegurança, diante do teu ciúme, né? Então não é a diferença. Às vezes, um incômodo com o diferente está mais relacionado com uma carga emocional que você tem, que você precisa trabalhar em você, do que com a divergência em si. Entende? Por exemplo, no caso dessa cliente minha que eu atendi. Ou seja, o problema não era que ele tinha muitas amigas mulheres e ela não era uma pessoa de muitos amigos. Não. O problema é que ela não sabia administrar o fato dele ter esse relacionamento interpessoal com outras mulheres. Era uma insegurança dela. Porque não tinha nenhuma quebra de valor, não tinha um histórico que ele tinha desrespeitado ela com as amigas, por exemplo, tá bom? Gente, só uma observação. é, Vamos fazendo perguntas aqui, eu vou responder ao final. Só uma observação muito importante. A gente está falando sobre relacionamento a dois e nós estamos falando sobre como lidar com as diferenças no relacionamento a dois, ok? Como é que a gente pode negociar isso? Nessa negociação, cuidado para que você não seja egoísta, uma pessoa egoísta na sua negociação para lidar com o divergente. Por exemplo, sei lá, eu gosto de fazer esse tipo de programa e a pessoa gosta de fazer um programa completamente diferente. Atendi também essa semana uma cliente minha, que ela falava assim, ai, sei lá, ele gosta de jogar videogame. O que eu quero jogando videogame, né? Tá, tudo bem, você pode até não jogar videogame, mas às vezes ele vai para alguns eventos de jogos que são interessantes para ele. Mas eu não gosto disso, assim. Mas quantas coisas que ele não gosta e faz por você? Aí algumas. Por exemplo, pedi um exemplo, às vezes ele sai, né, com a minha galera e ele não se identifica tanto com a minha galera, mas ele faz um esforço e vai. Você entende? Se a outra pessoa faz um esforço e vai para poder estar com aquilo que é diferente dele em relação a você, por que você não pode fazer o mesmo, né? Sabe? Por que você não pode se esforçar para entregar aquilo que é diferente de você de alguma maneira, tá? Deixa eu ver se aqui a gente tem perguntas, a gente tem algumas perguntas aqui, vamos dar uma olhada. Meu relacionamento passado, ele era malvado da história. Quando estava estressado, me tratava com indiferença. Não me falava o que tinha acontecido, mas ficava estranho. Ou seja, certamente você era mais comunicativo, você comunicava, né, o que estava sentindo, e a pessoa não. Deixa eu dar uma dica aqui pra você. É, ahn, cérebro feminino, cérebro masculino, tá bom, gente? Isso já é comprovado cientificamente. A gente fala muito mais do que o homem. A gente fala muito mais palavras ao longo do dia que um homem. Se for um relacionamento heterossexual, tá bom? Porque você falou ele, né? Então, o que aconteceu com a gente ao longo da nossa vida? Porque a gente tem uma capacidade melhor de expressar as nossas emoções do que os homens. Quando a mulher chega na terapia, por exemplo, ela já traz a demanda pronta. Ela já fala, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo assim, eu quero fazer desse jeito, eu não aguento mais aquilo. O homem, ele chega na terapia, às vezes ele fala assim, tô mal, né? E a gente pergunta, ok, né? Suspeitamos. Mas por quê?
Aí ele fala assim, não sei. Ele não consegue expressar o que sente, tá bom? E aí, qual é a estratégia que eu, psicóloga, utilizo? Nós, psicólogos, a gente faz perguntas que ajudem essa pessoa a ir aprofundando a demanda dela e se percebendo. Então, às vezes, não é que você seja mais comunicativa e a pessoa mais introspectiva na hora de expressar as emoções. É que talvez essa pessoa não tenha essa capacidade. Então, dica de ouro, clássica, faça perguntas. Mas agora, deixa eu falar uma coisa pra você, que é outra dica de ouro e clássica. Inclusive, se você estiver assistindo essa minha live e tiver uma diferença com o seu parceiro, escreve aqui. Vânia, minha diferença é essa, que eu vou te dar algumas dicas de como administrar essa diferença. Porque tudo tem um caminho, tá? Dica clássica. Por que a gente não consegue aprofundar, sair da ponta do iceberg, se aprofundar na demanda da pessoa que está do nosso lado, né? Compreendê-la com profundidade. Porque na hora que a gente está fazendo as perguntas para o outro, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo classicão aqui. O cara não quer casar, né? E aí a mulher começa a fazer perguntas para ele. Tô falando de relacionamento heterossexual por causa que ela tem um relacionamento heterossexual, tá bom? E essa é a demanda, não conseguir expressar as emoções. E aí você começa a fazer pergunta, mas o que aconteceu? Aí ele dá uma resposta do tipo, ai, não sei, lá no passado, quando os meus pais decidiram formalizar a relação foi por água abaixo, eles tinham uma relação ótima, mas quando eles decidiram formalizar a relação, o negócio foi por água abaixo, então, sei lá, eu tenho receio de fazer o mesmo com você. Aí a pessoa se sente o quê? Agredida. Ela fala, caramba, mas o quê? Eu não sou tua mãe, né? Por que você tá com medo de... Você não quer casar comigo? Você não quer se relacionar comigo? O problema sou eu. Você percebe que nessa hora, o que a pessoa faz? Caramba, eu não vou falar mais nada, porque isso vai ser uma briga, um conflito. E aí você para de se aprofundar na demanda, porque você leva pro lado pessoal, entra em conflito, aí você para, você não desenvolve e você não chega na origem do problema. A ideia, como é que é nessa divergência aí? É eu desconstruir esse dilema, por exemplo. Não é porque o relacionamento dos seus pais não deu certo que o nosso não vai dar certo. Viu só como tudo tem uma solução? Nós somos diferentes na hora de comunicar as nossas emoções. Cria uma estratégia e você vai saber administrar essa questão. Eu ficava extremamente irritada porque eu queria conversar e ele não. Então a gente acabava brigando. Boa, essa aqui é boa. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Vânia, eu quero conversar. Olha, essa é uma diferença clássica entre os casais. Eu quero conversar sobre a relação e a pessoa não quer. E por que você não aprende a respeitar isso? Entende? Talvez não é que a pessoa não queira conversar sobre a relação. É que naquele momento ela não quer compartilhar as suas emoções. Mas eu não sei esperar. Pra mim tem que ser a hora. Gente, isso é uma postura extremamente egoísta. Por que você não consegue respeitar o emocional do outro? Por que tem que ser da maneira como você deseja? Por que a pessoa tem que respeitar o teu emocional e você não? Entende? Por que ela tem que ir para uma DR instável emocionalmente, já que você não consegue aguardar o tempo dela se estabilizar? É uma atitude extremamente egoísta. Isso. Então, eu sei que dá uma ansiedade, eu sei que às vezes você quer resolver o problema logo, eu sei que tem um imediatismo, mas você tem que ter o mínimo de empatia para poder conseguir se relacionar. E empatia é eu me colocar no lugar do outro. E às vezes, abrir mão de coisas que são importantes para mim, sim, em prol do outro, desde que essas coisas não firam os meus valores. Porque tem que ser no seu tempo. Percebe? Por que as coisas têm que ser da maneira como você deseja? Eu falei sobre a minha cliente, que ela estava falando que o companheiro dela ficava muito no celular. Eu falei, caramba, formaliza isso. Vamos ficar no celular em ocasiões... Não vamos ficar no celular em ocasiões especiais. Mas aí eu falei pra ela assim, e se ele estiver numa igreja, que seja, com o celular, tudo bem pra você? Ela, não tá tudo bem. Entende? Ela não quer que ele fique no celular no tempo que ela se incomodar. Sabe? Mas às vezes ele tem que ter liberdade. Mas a igreja não é um local para ele ficar no celular. Tudo bem, mas dá uma olhada vez ou outra. Você entende que você não pode ficar o tempo todo controlando o comportamento da outra pessoa, senão a pessoa se sente desfocada. Não tem aquela música do Jota Quest que diz assim, a nossa liberdade é o que nos prende? Gente, essa é a mais pura verdade. Né? Quando você prende muito a pessoa, ela se sente sufocada e ela quer sair. Quando você liberta, e liberta no sentido de respeitando os valores da relação, porque não é assim,
tudo bem a gente fazer qualquer coisa. Não, relacionamento tem regra. Mas quando as regras estão claras, tá todo mundo ciente disso, e você permite a pessoa se expressar do jeito que ela é, isso vai te conectar mais a você do que o contrário. Você quer ver uma coisa? A pessoa é muito brincalhona, vive fazendo piada, tirando graça, eu não gosto disso. Tudo bem, né? Talvez você seja uma pessoa mais séria, mais introspectiva, mais tímida. Mas por que você não tenta, de repente, ter o comportamento que você tinha quando você ainda estava no amor apaixonado, apaixonada por essa pessoa, né? Que quando ela fazia as piadas que ela faz hoje no outro relacionamento, você achava graça. Mas hoje, quando eu tô no amor companheiro, depois de um tempo de relação, eu já não acho graça. Isso me deixa profundamente irritada. Olha só que peso você traz pra sua relação. Entende? E talvez se fosse uma outra pessoa fazendo a mesma piada, você iria achar graça, ia achar aquilo ali divertido. Não tá faltando, de repente, um esforço seu em aceitar a autenticidade do outro, né? Ou então coisas do tipo, não gosto de conversar sobre astrologia. Astronomia, perdão, era astronomia. Não gosto de conversar sobre astronomia. Esse assunto é um saco, é chato. Sabe, por que você não se abre para poder aprender coisas novas que de repente essa pessoa tem para te ensinar? Gente, assim, se você se pegar muito, e às vezes eu falo isso para os meus clientes, né? Você tá reclamando muito da pessoa que tá do teu lado. E reclamando de coisas que nem ferem teus valores, sabe? A pessoa ser mais brincalhona, ou a pessoa, não sei, gostar de falar mais sobre astronomia, ou ela ser mais sociável, ou ser mais introspectiva do que você, e isso te irritar profundamente, você tem que parar e falar assim, caramba, isso fere meu valor, isso não fere meu valor. É tão insustentável lidar com essa diferença? Você quer saber se é insustentável ou não? Você, por exemplo, não gosta do fato do seu companheiro ou sua companheira serem mais introspectivos. Isso te deixa profundamente irritado. Mas você sabe lidar com o fato de uma amiga, um amigo seu serem introspectivos. Por que você consegue reagir bem diante de um amigo introspectivo ou uma amiga introspectiva e diante do seu relacionamento com seu parceiro ou parceira introspectiva você não sabe responder bem? Né? Hoje, o meu cliente perguntou assim, por que a gente trata tão mal nossos familiares, nossos namorados e namoradas, e quando a gente chega no trabalho, a gente é tão gentil com as pessoas, né? Porque no trabalho, se você não for gentil com seu cliente, com seus colaboradores, com as pessoas que estão ao teu redor, você corre o risco de ser punido. As pessoas não te amam como te amam na tua família, entende? Então, se você tratar mal o seu cliente, a gente denuncia, o teu chefe pode te desligar, o teu colega de trabalho pode te denunciar para o RH. Na sua casa, quando você trata mal, quando você é intolerante, quando você não sabe lidar com a diferença do outro, você sabe no fundo que o outro te ama. Então vocês vão brigar, vocês vão se afastar, mas depois a pessoa vai estar lá te esperando. Só que isso cansa. Entende? Tudo aquilo que pode ser cansativo para minha relação, eu tenho que olhar de uma maneira estratégica para tentar transformar aquilo, sabe? E se tudo me incomoda, gente, é impressionante. A gente chega assim num momento que tudo que a outra pessoa faz incomoda. E são coisas que não ferem valores. Eu não tô falando de desrespeito, de deslealdade, de infidelidade. Eu não tô falando de, enfim, uma postura extremamente egoísta. Eu tô falando de repente a pessoa fazer uma piada diferente da sua, dela ser menos comunicativa. Essa semana eu peguei uma cliente minha também e ela falava exatamente isso. Me incomoda profundamente o fato dele ser calado, introspectivo, sabe? Eu saio, eu converso com todo mundo. E aí, ele não fala com ninguém, eu fico mal. Eu fico pensando o que as pessoas estão pensando. Eu falei, esse é o teu problema. O problema não é ele ser mais introspectivo. Você acabou de falar que ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa que te trata bem, ele é uma pessoa que te respeita, ele é um cara leal, né? Ele é um cara que nos momentos mais difíceis ele esteve com você. O fato dele ser mais introspectivo é um incômodo mais seu do que as pessoas estão pensando. E às vezes as pessoas não estão pensando nada a seu respeito. Eu sempre falo isso para os meus clientes, gente, assim, nós não temos esse grau de importância na vida das pessoas. Né? A gente fica pensando, eu acho que as pessoas estão pensando alguma coisa de mim, as pessoas estão pensando nas suas dívidas, nos seus medos, nos seus monstros, nos seus dilemas, elas não estão pensando em você. Se estiverem pensando muito em você, ou têm um interesse em você, ou pode trazer para a clínica que é uma psicose. Entende? A gente tem que parar, a gente tem que se libertar. Muitas vezes eu fico incomodada com a divergência do outro, porque eu penso que as pessoas podem pensar alguma coisa a respeito dessa outra pessoa que tá comigo, né? Veja bem se essa pessoa te respeita, se ela não fere os teus valores,
você tem que estar feliz e grato por ter ela do teu lado. Não ficar o tempo todo reclamando, querendo que ela se ajuste. Quando você conheceu essa pessoa, ela tinha exatamente essas mesmas características. Você assina um contrato disso, sabe? Vânia, então eu tenho que aceitá-la do jeito que é. Não. A gente precisa mudar, né? Se for algo que fere muito o bem-estar da relação, a gente precisa mudar. Mas se você começa a perceber que é um exagero seu na sua exigência, né? Acho importante você rever o teu próprio comportamento. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. E como falar para o parceiro sobre um erro dele que já foi conversado, mas para mim ainda não foi esclarecido? Assim, não gosto quando ele segue outras mulheres. Já falei, mas ele e a família acham normal manter contato com o ex, seguir mulheres que só postam fotos de biquíni. Não gosto. Olha só, gente. Vânia, temos uma diferença. Ele curte foto de mulher, ele segue ex, né? Assim, isso. Aí a gente pode talvez estar falando de valor, porque aí tem uma questão do valor-respeito, né? Quando ele faz isso, ele fere o meu valor-respeito, por exemplo, tá bom? Então, aí o negócio é mais sério. Porque eu não tô falando de uma diferença de temperamento, que foi o que eu falei no início dessa live. A gente vai falar de divergências que não ferem valores. A conversa tem que ser, você tá disposta, porque ele tem o direito de falar assim, olha, pra mim não tem problema algum, tá bom? Na perspectiva dele, pode não ter problema algum. Eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Você tem que saber se você está disposta a pagar esse preço, entende? Se você não estiver disposta a pagar esse preço, aí você tenta ajustar a sua relação. Como é que a gente pode chegar no ponto em comum? Porque isso já fere o meu valor e respeito, entende? E se aí ele não estiver disposto a negociar, você tem que saber se você está disposta a ter o seu valor e respeito quebrado, rompido a todo momento. Isso é uma resposta sua, é muito subjetivo. Ele nunca está satisfeito com nada. Foi aquilo que eu lhe falei, né? Ele nunca está satisfeito com nada mesmo, ou vez ou outra ele faz algumas observações a respeito do seu comportamento e você generaliza porque de repente a sua autoestima está fragilizada. Não estou falando que é isso, mas pode ser. Fica atenta para essa questão. Agora, ele reclama o tempo todo do meu jeito, aí você pode formalizar uma conversa. Chamar e falar assim, olha, cara, vamos lá. O que é que eu tenho feito que fere o teu valor? Nada, não chega a ferir valor, mas me incomoda. Tá bom, te incomoda, mas assim, quando tu me conhecestes, eu não funcionava desse jeito? E ainda assim você quis se conectar comigo, quis estabelecer uma relação, qual é a diferença do antes pro agora? Entende? Por que te incomoda tanto hoje e um dia nunca foi uma dor ou um incômodo pra ti? Faz ele se perceber, sabe? Tenham conversas mais. Eu brinco com os meus clientes que assim, conversas mais filosóficas. Pra de repente a pessoa olhar pra ela mesma e falar assim: nossa, eu tô reclamando muito, né? Desculpa, eu tô tendo o tempo todo uma percepção disfuncional a teu respeito. Mas as pessoas não fazem isso. Às vezes elas se sentem agredidas, elas vão pra agressão. E aí a gente não aprofunda o problema, tá? Ele não fala nunca. Ele tá errado sempre. Vira o jogo. Ou seja, tem dificuldade de reconhecer o erro. Olha só, gente, eu postei um vídeo hoje, né, a respeito disso. Do perdão. O perdão, às vezes, não é verbal. Às vezes, o perdão, ele é comunicado de outras formas. Por exemplo, a pessoa não vai te falar assim, é verdade, eu estou errado, me desculpa, sinto muito. Esse é o que as pessoas idealizam, né? Às vezes ela vai te pedir desculpa de outras maneiras através da linguagem de amor dela. Pasmem, através de presente. Pasmem, através de um abraço, de um beijo. E aí você fica chocada, né? Ou chocado. Eu não acredito que essa pessoa não vai me pedir desculpa. E ela tá te pedindo desculpa na linguagem de amor dela. Às vezes a gente não sabe lidar com a diferença porque a gente não tem conhecimento a respeito de relacionamento a dois. Então tome muito cuidado com isso. Agora, claro, às vezes a pessoa tem um orgulho e ela não reconhece de jeito nenhum o seu erro, né? E não muda, consequentemente. Aí a gente tem um grande problema, porque a gente tem o bloqueio da característica, de uma das características mais importantes da relação, que é a capacidade de mudança, tá bom? Mas, às vezes ela tem dificuldade de reconhecer verbalmente, mas ela vai lá e muda o comportamento. Nossa, é tudo que você precisa. Você entende? Não, Vânia, mas eu não tô satisfeita.
Eu quero não só que a pessoa mude, mas como ela reconheça através de uma linguagem verbal que ela está errada, que ela vai fazer diferente. Talvez você esteja exigindo demais. Talvez esse seja um problema não sanável, que você nunca vai conseguir alcançar. Então, você às vezes vai ter que olhar para o seu parceiro e para sua parceira e se satisfazer com o que você tem. Desde que aquilo não fira teus valores. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca vamos encontrar parceiros perfeitos. Se eu fizer um comparativo com qualquer um de vocês, vocês vão ter coisas melhores do que eu e eu vou ter coisas melhores do que vocês. Então, nunca faça o comparativo de parceiros, tá bom? Ah, tá vendo? O marido, o namorado, a esposa, a companheira faz desse jeito. Pois é, mas a medida do relacionamento deles é diferente, eles têm temperamentos diferentes, então não vamos fazer esse comparativo. Cada um entrega o que pode entregar, e se eu não entrego uma coisa que fere valor, eu vou lá e mudo. Mas se eu não te entrego uma coisa que não fere valor, talvez é você que tem que ter uma tolerância maior à sua frustração. Uma tolerância quando as coisas não acontecem da maneira como você espera, beleza? Olha, cadê as diferenças de vocês? Quem é inteligente já joga logo aqui, né? Para eu poder fazer uma consulta ao vivo. Minha diferença é achar que não devo manter o passado no presente, mas ele mantém. Me incomoda. Peguei mensagem de uma mulher que ele teve intimidade em 2015, traiu a ex com ela em 2017, me sinto insegura. Minha diferença é achar que não devo manter o passado no presente, mas ele mantém. Olha só. Assim, manter o passado no presente, eu acho que isso, pelo que eu tô vendo, isso fere mais um valor aí, né? Que é o valor lealdade, respeito. Bom, se ele tá conversando com a ex e isso te incomoda, isso fere o teu valor respeito. Vocês estão entendendo? Lembra do que eu falei no início da live? Eu não quero falar de divergências que ferem valores, porque, cara, as divergências que ferem valores, você tem que sentar e negociar. Cara, não dá, isso tá me maltratando nesse nível, tá bom? Eu sempre falo isso. A quebra de valor, a deslealdade, a infidelidade, né, a mentira, ela tem um nível de dor alto. Já o atraso, o esquecimento, a desorganização, que não quebram valores, por exemplo, tem um nível de dor mais baixo quando comparado com o outro. Então, assim, isso é sério, né? Eu tô falando daquela divergência de valor, onde você não quer aceitar a natureza do outro, o funcionamento do outro, mas que não fere teu valor. A gente tá falando aí, no caso da tua baixa tolerância à frustração, do quanto você tem que olhar para o diferente e apreciar. É esse o segredo. Gravem isso. Aprenda a olhar para o teu parceiro ou para a tua parceira, encontrar o diferente, entender que esse diferente não fere valores e aprender a gostar daquilo e apreciar como você gostou e apreciou na época que você estava apaixonado. Porque vamos falar a verdade? Para e pensa. Quantos problemas hoje a respeito da pessoa que está ao teu lado te incomodam, mas na época que você estava apaixonado por ele ou por ela, você achava lindo? Né? Você achava engraçado, você se divertia, você achava apaixonante. Por que será que justamente agora, depois de um tempo de relação, você parou de gostar disso? Será que tem a ver com a pessoa ou será que tem a ver com você, com a sua intolerância? Porque se tiver a ver com você, com a sua intolerância, você precisa ter uma resposta emocional mais eficaz. Para essa relação também, mas não só para essa relação, mas para você enquanto ser humano. Porque se você não tiver boa tolerância para lidar com a divergência do outro, você não está pronto para se relacionar com ninguém. Porque qualquer pessoa com a qual você for se relacionar vai ter divergências. E se não forem divergências de valores, vão ser divergências que você vai ter que aprender a administrar. Então, minha companheira, meu companheiro é mais piadista. Por que você não aprende a achar graça disso, se divertir, né? É mais introspectivo. Porque você não respeita o temperamento da pessoa. Se a pessoa tem um temperamento mais introspectivo, gente, perfil psicológico, a gente nasce e morre com o mesmo. Ela nunca vai ser aquela pessoa super extrovertida, comunicativa, sociável, que vai chegar chegando. Essa pessoa mais introspectiva, ela cobra que você seja menos intensa? Não. Então por que você cobra que ela seja mais? Não tá sendo injusto? Ou essa pessoa mais sociável, comunicativa, que você cobra que seja menos intensa, cobra que você seja mais comunicativo? Também não. Então por que ela respeita o teu jeito de ser e você não pode respeitar o contrário? Entende? Mas aqui, voltando pro seu caso, é uma divergência de valor. Isso é grave. Tá bom? Aí você tem que falar assim, cara, eu não consigo tolerar uma divergência de valor. Como a gente pode fazer pra alinhar? Vamos ver que tem mais pergunta aqui. Vânia, não consigo ter uma DR com o meu marido. Nos distanciamos a tal ponto que nós
Nos acostumamos com o silêncio entre nós. Tornamos-nos indiferentes, assumindo o papel de pai e mãe, mas como casal, zero. Muito ruim isso, tá? Porque deixa eu falar uma coisa pra você. A sua vida, ela tem várias áreas. A maternidade, a paternidade é uma das áreas dela, tá bom? A outra área é o relacionamento a dois. A outra área é a profissional. A outra área é a solitude. E você tem que ter tempo para todas elas. Ai, Vânia, mas eu fico tão cansada. Então assim, todo relacionamento tem bônus e ônus. Ah, eu trabalhei o dia inteiro, ainda tem que dar atenção pro meu companheiro, pros meus filhos? Claro que sim, você escolheu ser mãe e escolheu ser uma parceira, ou escolheu ser pai, escolheu ser um companheiro. E você acha o quê? Que é só liberar a ocitocina, eu vou abraçar, beijar e não quero dar atenção e as pessoas vão fazer do jeito que eu espero? Claro que não, a gente tá falando de um relacionamento interpessoal. Então você tem que pagar um preço, né? Então você tem que reservar um momento com o seu companheiro. Por que você não sugere para ele, por exemplo, que vocês tirem um momento só para o casal? Vamos fechar toda quarta-feira só para o casal? Ah, Vânia, mas eu não tô, a gente tá sem grana para poder sair para jantar, fazer essas coisas. Nem precisa fazer isso. Se o seu filho puder ficar no quarto dele, é maiorzinho, filho, a gente vai ter o programa Mamãe e Papai lá embaixo, vamos fazer um cinema e tal, só nós dois. É bom que você já ensina o seu filho desde agora como é que a gente tem uma relação a dois, né? E aí você aproveita para poder conversar, sem tornar isso pesado, entende? Porque se você faz um momento do casal e briga, e conflita, e cobra, nunca mais a outra parte vai querer ter um momento de casal com você. Pense sobre isso. Vamos lá, temos mais diferenças. Sinto isso também, tudo me incomoda. Deixar um copo sujo na sala, um sapato na sala, uma casca de banana na pia, não tolero mais. Olha isso, gente. Gente, desorganização, tá bom? É, não é fácil, eu sei. Inclusive, esta é uma demanda da minha relação a dois. Eu sou mais organizada que o meu marido, entende? Então, assim, eu preciso entender, claro. A minha casa também não é assim, o Tasmania, quando eu chego a casa está de cabeça para baixo, não, porque aí eu acho que já feriria o meu valor, a organização da vida. Mas é um sapato fora do lugar. Ai, já chega a gente respira fundo, né? Eu mesma respiro fundo. Mas aí eu vejo que há da parte dele um esforço para organizar mais do que ele costumava organizar. Então, isso tem que ser considerado na hora da raiva. Entende? Às vezes a gente desconsidera o esforço da pessoa porque a gente só consegue enxergar o erro. E por que a gente tem que considerar isso? Porque você também erra. E ele tolera, não tolera, né? Ele não suporta. Então você tem que parar de, às vezes, ter essa visão só voltada para o que é importante para você. Caramba, o meu marido tolera tantas coisas ao meu respeito. O meu, particularmente, tolera minha TPM. Na TPM a gente fica chateada, a gente fica com raiva, a gente fica triste. A pessoa tolera. Por que eu não posso tolerar algo que me incomoda, claro, da outra parte, mas que eu vejo que tem um esforço para mudança? Ai, não, isso é muito pra mim. Então, talvez você que esteja com uma baixa tolerância à frustração, você que precisa melhorar a sua tolerância. E como a gente melhora isso, Vânia? Existem alguns exercícios. Por exemplo, mas só nessa condição. Tem uma coisa que é divergente entre meu companheiro, minha companheira e eu. Beleza. Fere valor? Não, não fere valor. Há um esforço da outra parte para melhorar? Sim, há um esforço da outra parte para melhorar. Essa outra parte, ela também tolera as suas diferenças, as suas divergências que não ferem valores? Tolera, tolera. Então, eu não preciso reclamar de tudo. Tudo eu preciso pontuar. Vai ser aversiva essa presença, tá? O tempo todo você parece que tá com um cartão vermelho. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Você vai afastar a pessoa de você, porque você vai se tornar uma pessoa aversiva, porque a pessoa vai associar você à reclamação, à crítica, e é cansativo uma coisa dessa. Eu dei uma técnica, né, que eu até postei num vídeo do Instagram, esse vídeo do Instagram polemizou até, que eu dizia que a companheira chegava em casa e ela via a desordem do companheiro. E ela falava assim, ela nem perguntava como tinha sido o dia dele. Ela já chegava, a sua calça tá aqui fora, o seu sapato tá ali, esse copo não foi lavado. E aí, na terapia de casal, ele falou assim, Vânia, quando ela abria a porta, parecia que Hitler estava entrando em casa. Eu ficava tenso, porque eu sabia que ela ia reclamar. Olha isso, gente. Olha a associação que o cara fez. Caramba, quando a minha esposa chega em casa,
eu fico tenso e nervoso, porque eu sei que ela vai reclamar. E aí, qual foi a estratégia que eu utilizei com ela? Tira foto. Tira foto da calça fora do lugar, do sapato fora do lugar, da louça não lavada. Pergunta como foi o dia, gente. Assim, gente, tem coisas que são básicas. E tem coisas que a gente não precisaria nem ensinar, gente. Sabe? Você chega em casa, você já chega brigando. Pelo amor de Deus. Quem é que vai ter vontade de encontrar uma pessoa assim? Então, você chega em casa, caramba, pergunta como foi o dia, isso para o seu filho, isso para o seu marido, isso para sua esposa, entende? E aí depois você manda a foto. No final do dia manda a foto. Entende? Senão vai ser muito aversiva a sua presença. Pense sobre isso, é uma sugestão, funciona, hein? Lucivânia, eu acredito que essas coisas firam os nossos valores, como a Vânia tem dito durante essa live. Muito bem. Até onde entendo, o melhor conselho é conversar, formalizando o problema e estabelecendo regras. Eu estou orgulhosa de você, está atento à live. Muito bem, gostei de tudo. Valor, formalizando regras. Entende, gente? É isso que eu quero. Educar pessoas. Até a linguagem muda quando a gente vai aprendendo. Mas vamos ver o que ela diz. Professor Henry, uma psicóloga. Estou gostando muito das suas colocações. A relação para avançar positivamente, para além de muita autoanálise, se colocar no lugar do outro. Com certeza. Meu noivo é assim, difícil de reconhecer erro. Vem mudando, mas bem lentamente. Mas está mudando. Entende? Ai, meu noivo está mudando, mas está mudando lentamente. Reforça a mudança. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente é muito bom de punição. Existe algo chamado de modelagem de comportamento. O que é modelagem de comportamento? Eu vou ajustando o comportamento. E a gente modela um comportamento com reforço e punição. A gente é ótimo pra punir, não tá legal. A gente parece que vive com um cartão vermelho na mão, né? Cartão vermelho. Não tá legal. Não gostei. Estou insatisfeito. Essa piada tá sem graça. Você não falou com ninguém. Você foi mal educado. Você não cumprimentou a pessoa. Tá todo mundo pensando alguma coisa a teu respeito. Meu Deus do céu. Ai, que vontade de fugir daqui. Até eu fico agoniada de pensar em todas essas reclamações. Caramba! Se você reclama nessa proporção, ou o teu elogio tem que ser no mesmo nível ou superior. Então, se você está se observando agora e pensando, nossa, eu reclamo muito. Pense agora no quanto você elogia. Sinceramente, se você estiver elogiando pouco, você está assinando um contrato de desmotivação para mudança. Você desmotiva o outro para mudar. Sabe por quê? O que a pessoa pensa? Não vale a pena mudar, não. A pessoa só reclama. Até quando a gente faz as coisas boas, a pessoa critica. Então, quer saber de uma coisa? Eu não vou perder tempo, gastar minha energia mudando. Porque eu vou gastar energia, mas a pessoa vai continuar com um comportamento de insatisfação. Aprenda a elogiar. Hoje eu atendi uma cliente minha, ela falava exatamente isso. Vânia, às vezes eu tenho vontade de abraçar, beijar, e eu não abraço e não beijo. Isso, gente, é reprimir a tua autenticidade. Eu não quero que você force a barra, nem tô pedindo pra você ser não autêntico. Mas se você tem vontade, se você olha, às vezes você olha e você reconhece, fez a comida. Ou então, deixou tudo limpo, lavou a louça, legal. Se esforçou para ser comunicativo, você pensa. Por que cargas d'água você não verbaliza se você na hora de criticar sabe colocar as palavras para fora? Entende? Então, ao mesmo tempo que você vê algo que te chateia e você coloca para fora através de verbalizações, faça o contrário. Quando você encontrar uma coisa muito legal, que te deixe satisfeita, não guarda no teu pensamento. Verbaliza, compartilha. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a estimular o outro a mudar, porque você está reforçando, ou seja, aumentando a frequência do comportamento do outro de acontecer. Meu noivo é assim. Verdade, a mudança é melhor do que falar. Quais as quebras de valores, se der tempo pra citar? Quebra de valores, gente. Lealdade, respeito, transparência, valor é subjetivo, cada um tem o seu. Talvez por não estar mais apaixonada pelo pessoal. E quando apaixonado se gosta do que imagina. E quando apaixonado se gosta do que se imagina da pessoa. Eu não entendi um pouco isso. Mas assim, a paixão, ela ajuda muito. Quando você tá apaixonado, você acha tudo lindo. Então, às vezes, faça esse exercício. Preste atenção nisso. Faça esse exercício junto comigo nesse momento. Pare e pense as coisas que você achava bonito, que você achava romântico, que você achava fofo, que você achava engraçado quando você estava apaixonado pela pessoa que está do seu lado, né? Pensou? Ponto. Agora, pense como você está reagindo hoje em relação a essas mesmas coisas. Porque talvez antes, na paixão, você verbalizasse, compartilhasse. Você
dividisse a sua alegria em ter aquela pessoa do outro lado. Hoje, você talvez não faça mais isso. Então, aí é um exercício de autoanálise. Se perceba e, mais importante do que se perceber, mude, transforme. Temos uma diferença no gosto musical. Ele gosta de sertanejo e ele não. Boa. Juliane, deixa eu te falar uma coisa. Aí você vai ter que saber negociar com ele, né? E não tem problema. Ai, Vânia, que saco. Que saco ter que ir pra rock. Sei lá, digamos que ele gosta de rock. Não suporto rock, eu quero ir pro meu sertanejo. E, inclusive, não só quero ir, mas quero que a pessoa esteja comigo. É uma atitude egoísta isso, também. Porque quando ele vai pro sertanejo gostando de rock, você acha que ele tá o quê? Sensacional. Tô gostando muito disso. Com certeza não. Ele tá fazendo um esforço, abrindo mão de algo que é relevante pra ele, inclusive, pra poder te agradar. Então, o contrário tem que acontecer. Se não houver reciprocidade na tua relação a dois, dificilmente ele vai voltar a fazer aquelas coisas que te agradam de alguma forma. Ainda temos diferenças aqui. Meu marido dando ok. Bora lá, gente. Mande um alô pra Macapá. Pessoal de Macapá, um alô pra vocês. Resumo da live, tá bom? Você acha que CNV ajuda? CNV? Traduz pra mim, Net. Mande um alô pra Macapá. Pessoal de Macapá, beijos pra vocês. Gente, vamos lá. Resumo da nossa live. Antes de fazer um resumo da live para quem chegou, duas coisas importantes. Agora temos podcast. Show de bola. Então você pode escutar, né, os nossos recados aqui no carro, no Uber, onde você estiver. Como faço para acessar o seu podcast, Vânia? Vai lá no meu Linktree, nesse link que fica na bio, e acesse meu podcast e também participe da minha lista VIP do Telegram, onde eu mando conteúdos exclusivos a respeito de relacionamento a dois, tá bom? Vamos lá. Tenho 17 anos de casamento, honestamente não sei o que gostava nele, mas hoje a pessoa que ele é não me agrada e nem me atrai. Então a gente tem que... Assim, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja em abstração seletiva, tá? Que é um mecanismo, uma distorção cognitiva onde você não consegue enxergar algumas coisas, tá bom? Porque assim, eu sei que essa pessoa deve ter muitos defeitos, mas eu acredito verdadeiramente que ela tenha muitas qualidades. Se você chegar num ponto que você só consegue ver os defeitos do outro, eu não sei se o outro é tão aversivo assim, ou se você não tá sabendo reconhecer as coisas legais que ele tem. Porque é impossível uma pessoa não ter virtudes. É impossível. É possível que a pessoa tenha vários defeitos, tá? Concordo com você. Mas é impossível que ela não tenha qualidades. Não mesmo. Então, assim, eu acho que você pode fazer um exercício para poder superar a tua abstração seletiva. Escreve no papel as coisas boas que ela tem. Mas quando você estiver bem emocionalmente, por exemplo, quando você não estiver triste, com raiva, quando você não estiver lembrando das coisas que ela fez e que talvez te magoaram, tá bom? Com certeza conversar ajuda, comunicação não violenta. Ok. Qual foi a pergunta que você fez? Você acha que comunicação não violenta ajuda? Sempre, tá bom? Divergências de valores, assim, gente, isso não é o foco da nossa live de hoje, definitivamente, tá bom? Se você tem uma divergência de valor com a pessoa que está ao seu lado, você tem que sentar e alinhar essa questão, tá bom? Não é isso nosso objetivo. Não vamos falar sobre isso aqui, tá? Ponto. Divergências que foram as mencionadas aqui. Uma é mais comunicativa, outra mais introspectiva. Um gosta de um estilo musical, o outro gosta de outro. Um fica mais no celular e o outro menos. Um é mais sociável, o outro menos, né? Se a pessoa consegue se adaptar à minha forma de funcionar, e eu só sei criticar a outra parte, talvez eu precise fazer uma autoanálise e ver o quanto meu nível de tolerância à frustração está rebaixado. Se estiver rebaixado, fazer um esforço para poder elevar essa questão, ser mais tolerante. Fazer um exercício para você lembrar do que você via durante o seu momento de paixão, o quanto você apreciava, achava graça, se divertia, sabia lidar, achava bonitinho o diferente e tentar resgatar isso, entende? Porque, cara, às vezes a pessoa tá fazendo uma piada e é engraçado, mas você tá tão pesado emocionalmente que você não acha mais graça em nada, né? Você só reclama. Então, fazer um esforço para poder achar graça nas coisas que são divertidas,
né? Ter paciência para poder conversar de assuntos que às vezes não são interessantes para você, mas a pessoa faz isso em relação a você. Entende? Conversa sobre coisas que não são tão interessantes para ela. Então, não estou falando de valores, eu estou falando de melhorar a sua tolerância, como fazendo um esforço para poder apreciar o divergente. Aprenda a apreciar aquilo que é diferente, porque tem um belo na divergência, tá bom? Ou é engraçado, ou é bonito, ou é romântico, ou é fofo, e volta a extrair isso. E lembrar dessa pessoa da mesma maneira como você lembrava quando estava no momento de paixão. Isso é uma programação neurolinguística, a gente diz. Fecha teus olhos e revive aquela emoção. Eu tenho certeza que vocês terão bons resultados, tá bom? Muito obrigado. Aguardo vocês na nossa próxima live. E eu acho que na próxima live a gente vai falar do segundo tema mais votado, que é